Uma das últimas leis aí que está dando muito o que falar é a Lei 14.611, agora, de 2023, que fala sobre não ter discriminação entre remuneração e critério salarial, né, entre homens e mulheres. Mas não só. Ela fala também sobre não ter discriminação sobre raça, idade, etnia, origem. Então, uma lei que veio aí para tratar de alguns temas bem interessantes. E trouxe também aí um ajuste na lei, trouxe acho que um olhar importante sobre compliance. Essa lei nova, ela muda o artigo 461 da CLT, né, acrescenta ali algumas novidades sobre equiparação salarial, né. E assim, como eu gosto de polêmica, né, eu já vou começar fazendo uma crítica, porque assim, até a gente tem conversado isso muito no grupo de colegas, né, em 2 décadas atuando ali cotidianamente com os processos trabalhistas, jamais vi uma alegação de que o motivo da discriminação salarial seria em razão de sexo ou gênero. Eu nunca vi essa alegação. Então, assim, quando vem uma lei que tem esse corte específico, né, claro, ela é bem-vinda, porque a gente sabe que existe estruturalmente na nossa sociedade a discriminação com a mulher. Isso é fato, a nossa Constituição reconhece isso há 35 anos, então isso não está em discussão. Mas, assim, o questionamento que fica interessante é a gente tentar resolver mais do ponto de vista punitivo do que propriamente educativo, né? Então, assim, eu acho que é a crítica que a gente está vendo acontecer nesse momento à lei, né? Porque vai gerar, talvez, uma circunstância de muitos empregadores serem surpreendidos com punições pesadas, né? E eles não estavam, talvez, nem imaginando que estivessem dentro do enquadramento dessa nova legislação. Essa é uma crítica que a gente está vendo agora, né? Uhum. Mas a lei é bem-vinda, né? Porque a gente precisa resolver esse problema na nossa sociedade. Eu acho que isso não tem dúvida, né? Uhum. Ela trouxe o parágrafo 6º ao 461, eu acho que dá uma dica bem boa aí para os advogados, para sempre estarem atentos que existe a possibilidade de pedir uma indenização por dano moral, além de pedir a questão da isonomia salarial. Então, acho que ali veio assim uma dica bem importante para quem atua na trabalhista. Né? E assim, é algo que, na verdade, sempre pôde ser feito, né? Porque assim, quando você é discriminado, né? Porque o corte da equiparação salarial é esse, né? Uhum. É discriminação se concretizando em matéria salarial. Então, assim, quando você sofre uma discriminação, você sempre tem, além da questão patrimonial, né, que é a diferença de salário, você tem a questão pessoal, né? Você tem a questão que acaba gerando a possibilidade do dano moral. Então, isso sempre foi possível. Mas realmente é interessante, porque quando a lei traz, né, e vem escrito na lei, aí as pessoas, obviamente, se sentem mais incentivadas, né, a também buscar uma reparação por esse aspecto, quando a discriminação fica efetivamente provada, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Tem que provar que houve ali o fator discriminatório, né? Claro, quanto mais depois da 13467, em 2017, a reforma trabalhista que trouxe a questão da sucumbência recíproca. Então, tem que haver esse cuidado, sem sombra de dúvida. A gente costuma falar assim que o primeiro grande juiz da causa é o advogado, né? Esse jargão é conhecido, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar não só naquilo que potencialmente eu posso ganhar, né? Mas de fazer a coisa dentro do que é, primeiro, o certo, óbvio, né? Com ética, e o que eu posso provar, né? Essa semana mesmo eu estava fazendo uma audiência e, enfim, era uma situação de cooperativada, que ficou grávida, aí entrou com a ação dizendo que era empregada, aquela circunstância que se ganhar o vínculo de emprego, consegue ali uma proteção muito boa. Se não ganhar o vínculo de emprego, é nada, né? E aí fizemos a audiência e no final a cooperativa ofereceu um acordo lá de valor baixo, mas por quê? Porque a trabalhadora não tinha conseguido provar nada, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento não só ao que eu acho que é o certo, né, o que é o justo, mas o que eu consigo trazer, né, o que eu consigo provar, o que eu consigo mostrar, né? Então, essa questão da equiparação salarial,
a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, você vai alegar, mas você tem que estar ali bem calcado para provar, né, que o empregador não te deu o mesmo salário por esse fator discriminatório, né? Uhum. Eu acho que essa lei ela também trouxe uma importância muito grande, mostrou a importância do preventivo trabalhista. As pessoas se preocupam muito com a parte da litigiosidade, né, do repressivo, mas não com a prevenção. Como que a gente chama hoje em dia, né, que é bonito de falar, que é o compliance trabalhista, que é um pouco esse lado de treinar os gestores, informar, orientar mesmo os grupos, criar canais de comunicação, ver o que está acontecendo de mais relevante na empresa, dentro de uma instituição, né, para que eles consigam fazer os ajustes. Então, assim, ter uma orientação nesse momento, né, de um advogado, ter uma equipe de RH que esteja preparada para absorver essa demanda também é bem relevante. Assistir o nosso podcast, né? Claro. Porque, assim, o que eu acho que fica muito claro, né, é que, assim, a gente está numa fase em que a gente precisa mudar a mentalidade, né? Há uma grande mudança em curso que muita gente tem dificuldade de compreender, de aceitar, né? Porque é normal, assim, a pessoa vem fazendo as coisas de um jeito há décadas, né? E, de repente, são novas informações, novas formas de ver o mundo que há uma certa dificuldade para algumas pessoas. Essa lei, por exemplo, eu acho que ela aponta em algo que para mim já estava acontecendo, que é uma grande preocupação com a diversidade no ambiente de trabalho. A gente está caminhando para essa preocupação de uma empresa ela ter esse cuidado de fazer as contratações, fazer as escolhas dela, pensando também nesse fator, né? E assim, o pessoal de RH, o pessoal assim, já mais moderno, né? Eles entendem até que a diversidade na empresa é um fator que aumenta a produtividade, porque naturalmente você precisa, digamos assim, ser maior ou ser mais conectado para você conseguir trabalhar esses novos elementos, e isso é um ganho também de produtividade para a empresa. Então já há estudos nesse sentido, que é muito interessante, né? A diversidade, ela melhorando o aspecto econômico da empresa.